Bom, gente, podemos começar? Sim. Podemos aí? Larissa, Thiago, César. Bom, gente, meu nome é Amauri, eu acho que você me conhece, que é só a Larissa que não me conhece. Eu sou professor da PUC Minas, tá? Trabalho no mestrado e doutorado em educação e coordeno, junto com a Soraya, esse GT. Soraya, você quer apresentar aí, você aí? Sou Soraya, né? Atualmente eu estou na pós-graduação da Unimed e ainda no ensino médio com filosofia e sociologia, né, que é a minha área de atuação principal. E aí fui convidada para participar com a Mauri, muito feliz, né, com a inscrição de vocês e o texto de vocês. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses trabalhos, né, para crescer ainda mais nessas discussões. Isso. Então, nós pensamos da seguinte maneira, gente, ver se fica bom para vocês. De 10 a 15 minutos a apresentação e depois a gente abre uma discussão, porque os temas estão todos relacionados, Interligados. interligados. Pode ser assim, gente? 10 a 15 minutos? Pode ser? E aí, cada um que for apresentar, pelo menos fala de onde vem, né, o que que faz, e já começa aí. Podemos começar com a Larissa nessa mesma ordem? Pode ser, Larissa? Pode ser com você? Pode? Pode sim, pode. Então vamos lá, Boa tarde, boa tarde a todos. Eu sou Larissa, eu sou mestre em educação, estou fazendo doutorado agora pela Unida, e a minha formação de mestrado não foi no ensino religioso, aí agora no doutorado que eu estou adentrando sobre estudar a ciência da religião, né? Para mim também está sendo desafiador, porque eu não havia estudado antes a ciência da religião, agora que eu estou conhecendo, aprofundando o ensino religioso. E eu sou pedagoga, eu moro em Marataízes, trabalho no município de Presidente Kennedy como pedagoga e também no município de Marataízes como pedagoga. Trabalho nos dois municípios e já estou na educação, já tem 12 anos, trabalhando na área da educação. E o tema do meu trabalho de hoje foi a relação do ensino religioso e a construção da identidade das crianças no ensino fundamental. Eu também adentrei na educação infantil, porque eu trabalhei muito tempo na educação infantil e eu achei interessante relacionar o ensino religioso desde o início da primeira etapa na educação infantil, porque o eixo estruturante da educação infantil é interações e brincadeiras, atividades lúdicas. E nada melhor do que começar a formar desde a educação infantil, na primeira etapa, trabalhando com as atividades lúdicas, nas interações e brincadeiras, e assim por diante, desenvolvendo a identidade deles, né? A construção da identidade, porque na primeira fase eles vão crescendo, adquirindo e tendo base na educação infantil. Aí vai passando para a educação fundamental da mesma maneira. O professor do ensino religioso não precisa só ficar agarrado às atividades tradicionais, folhinha, quadro, mas sim trabalhando de forma lúdica, para trabalhar mesmo a identidade, a autonomia das crianças. E nessa concepção que eu trabalhei foi Valon e Malaguzzi. Por quê? Escolhi Valon. Valon, ele trabalha muito a afetividade, né? Os estágios da criança, cada idade, que vai trabalhando seu estágio. E os dois têm uma concepção falando que a escola tem que ser acolhedor, porque trabalhar com o indivíduo na especificidade dele, na singularidade. Não trabalhar ao todo, mas sim na construção de cada um, sendo acolhedor, trabalhando de forma diferenciada. Não só trabalhando de forma tradicional mesmo, o professor sendo transmissor de conhecimento, sendo redentor, e os alunos só ouvindo, né? Não tendo a participação, mas sim como mediador na construção de conhecimento. Foi esse o meu intuito do meu trabalho, que eu quis trazer para cá para a gente discutir sobre esse tema. Eu acho que eu falei, resumi basicamente o trabalho. Então, tranquilo. Você está na faculdade aí, é de Vitória, não é isso? Isso. Estou te orientando lá. É o Vanderlei.
Vanderlei, esse tema, é o tema de doutorado, só para eu saber que é de doutorado? Eu vou colocar na minha dissertação, na minha tese, né? Esse tema, assim, juntamente, porque eu vou trabalhar dessa forma, no ensino fundamental. Ok, tranquilo. Depois a gente convém, depois a gente abre uma discussão aí. César, pode ser você, né, César, naquela lista lá? Pode ser você? Isso, pode, claro. Existe a possibilidade da gente projetar aqui alguma apresentação ou a gente faz uma conversa mesmo? Eu não estou ouvindo. Mauri, eu acho que você está mutado. Tem uma seta aí embaixo, perto dessa mãozinha aí, dá para você ver? Ah, tá. Aí você dá uma cutucada aí, deve abrir aí. Tem uma setinha aqui. Então, bom, gente, meu nome é César Carneiro, eu sou doutorando, né, do programa de educação, programa de doutorado de educação da PUC Minas, sou orientando do professor Mauri. A minha comunicação aqui hoje, ela é um recorte da minha tese, né, do meu objeto de pesquisa, onde eu estou tentando aí verificar, estudar sobre o imaginário político e religioso de um grupo de professores que formaram aí num curso de pedagogia com ênfase em ensino religioso na PUC Minas, né? Então, a gente vai analisar aí a trajetória desses docentes, sobretudo o impacto, né, do imaginário antes da formação recebida na universidade e depois na prática desses docentes, né? E a proposta, então, é que aqui a gente pudesse trazer aí uma reflexão sobre a relação entre educação, religião, né, e formação de valores, pegando um recorte de como que essa relação ela foi sendo construída, né, na história do Brasil, sobretudo a partir dos textos constitucionais, e desembocando ali naquela controversa decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da permissão, né, da legalidade, da confessionalidade do ensino religioso aí dentro da escola, ok? Então, no período, vou tentar projetar aqui, vocês me dizem aí se já aparece. Eu acho que não. Não, né? Clica nessa setinha e vê se você consegue. Cliquei, mas eu acho que ele não está deixando compartilhar a tela. Ah, tá. Não. Tem que compartilhar, você não consegue. Você não consegue. Clica em cima dela, você vai ver, está escrito tela cheia, compartilhar. Compartilhar. Aí. Acho que agora foi, não foi? Vocês estão vendo? Isso. Agora sim. Apareceu aí a apresentação? Apareceu, isso. Então tá bom. Então, a proposta era fazer aí, né, esse recorte, que, na verdade, é um primeiro trecho da minha pesquisa, né, a relação entre religião, formação de valores e a educação no Brasil, um panorama aí sobre a relação religião e educação dentro dos textos constitucionais, né? E aí eu faço um pequeno apanhado inicialmente, né, que quando nós falamos sobre a relação entre educação e religião no Brasil, a gente necessariamente adentra uma esfera constitucional, uma vez que nós estamos falando aí do direito à educação de qualidade, né, que garante aí as nossas constituições. E, sobretudo, entramos também no tema da laicidade do Estado brasileiro, né?
E quando nós falamos do componente da área de conhecimento do ensino religioso, a gente vai se esbarrar sempre aí com esse dilema da laicidade. No segundo momento, falar do ensino religioso, né, a trajetória do ensino religioso dentro dos documentos constitucionais, né, a partir aí do projeto colonial, até propriamente o domínio do imaginário cristão, que foi aí construído a partir da experiência católica. E, finalmente, a controversa decisão aí do Supremo Tribunal a respeito da confessionalidade do ensino religioso. Ok? Então, em termos gerais, nós poderíamos sintetizar, né, que a experiência do Brasil colônia, né, o elemento da religião, ele sempre veio muito ajustado ao projeto colonial europeu, né, que tinha aí na experiência cristã, né, a legitimidade desse projeto colonial. E, portanto, o elemento religioso, ele se apresenta eminentemente confessional e de caráter catequético. Nesse período, né, a instituição que melhor representa essa relação entre religião, né, e educação, né, é propriamente o padroado, onde você tinha aí essa codivisão dos poderes, né, entre o Papa e o rei. Nesse período, percebemos, né, uma certa simbiose relacional entre escola, Igreja Católica e a colônia, né, que estava aí a serviço dos interesses da metrópole. E é nesse contexto em que a gente vê as primeiras tentativas de sistematização daquilo que posteriormente seria chamado de ensino religioso, né? Então, a gênese do ensino religioso, esse processo de evangelização atrelado às pretensões territoriais do projeto português, né? Nesse momento também do Brasil colônia, o elemento religioso da educação volta-se, sobretudo, para a dominação daqueles que serão chamados de nativos, né? E aí toda a população indígena. E, posteriormente, esse projeto se estende também na educação e na formação dos negros, ok? E é claro, como é do conhecimento de todos nós, né, a Companhia de Jesus, aí, os jesuítas, tiveram um papel fundamental nessa chegada do elemento religioso aqui dentro do nosso contexto, né? Sobretudo a partir dessa tentativa de universalização do processo de alfabetização, chamado ensino das letras, né, que acabava contribuindo aí para a construção desse ethos social, né, atrelado aí aos interesses da metrópole. Já no Brasil Império, né, essa concepção, essa cosmovisão do padroado, ela é reafirmada, né? E aí a gente tem a legitimidade dessa concepção ideológica trazida aí pelo universo da religião católica, não é? Existe uma mudança no período imperial com relação aí à metrópole, né? Uma vez que nós estamos falando de um período já aí onde os ideais iluministas, né, tomava conta aí da atmosfera europeia, né? E algumas informações aí se destacam com relação ao Brasil no período imperial. A educação para controle do Estado, assegurando aí os interesses dos políticos e das classes dominantes. Já o início de um movimento de secularização da educação, principalmente na tentativa de substituir o professorado religioso, né, de natureza jesuítica, ou seja, ainda atrelado à Companhia de Jesus, né, ou por professores, né, por freis, né, e depois professores civis.
e um controle maior da organização curricular, né? Então, essas são 3 grandes características que marcam aí o Brasil Império. E também é claro que a gente já começa a vislumbrar uma discussão sobre a laicidade do ensino religioso, né? Então, um debate aí sobre o ensino religioso e esse processo de secularização. Já no Brasil República, né, a gente vai ter aí uma severa crítica com relação ao regime imperial, somada a uma série de crises dos mais variados âmbitos, né, da sociedade, em que vai instaurar aí esse período, sobretudo da Primeira República, né? Do ponto de vista político, uma reivindicação maior, né, da centralização do poder. Do ponto de vista social, caracterizada por esse descrédito da população aí frente à família real. Religiosamente, a gente teria aí, né, esse afastamento da monarquia, né, e, consequentemente, né, o Brasil adentrando aí o espírito da secularização, a religião tornando-se, né, ocupando o espaço da esfera privada e não mais da esfera pública. E, no ponto de vista educacional, o advento e os impactos das chamadas ideologias liberais e positivistas dentro do território nacional, né? Moralmente, a gente ainda lidava, né, com aquela realidade, né, da escravidão que marcava aí, profundamente a experiência brasileira, né? E que se mostrava já insustentável aos olhos do mundo. Ok? Então, ao longo desse nosso processo histórico, nós fomos aí organizando as 7 grandes constituições brasileiras, né? A primeira de 1824, em que, outorgada aí por Dom Pedro I, né? Onde a religião católica ela continuava sendo a detentora do poder e a cosmovisão religiosa aí do Império, né? Todas as outras religiões eram permitidas no seu culto doméstico ou particular, em casas específicas para isso, né? A Constituição, portanto, a primeira Constituição do Brasil República, né? A gente vai ter aí já também um aceno para o ensino leigo, né? Então, aí o elemento religioso começa a disputar esse espaço do ponto de vista da laicidade dos César, falta 3 minutos, viu, César? A 34, o ensino religioso torna-se, então, facultativo, né? A Constituição outorgada de 37, né? O ensino religioso torna-se um dever do Estado para com a liberdade religiosa, e ele torna-se aí matéria do curso ordinário nas escolas primárias, normais e secundárias. Em 46, a gente tem aí esse elemento da matrícula facultativa, né? E também a ideia de respeito às confissões religiosas dos estudantes. No período mais obscuro da nossa história recente, né, o período militar, o ensino religioso, infelizmente, servirá aí aos ideais dessas ideologias e oscilará a sua importância com a disciplina moral e cívica. E, finalmente, a Constituição Cidadã de 88, onde o ensino religioso de matrícula facultativa, né, ele constituirá aí disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e, nas décadas seguintes, né, na década de 90, a gente vai ter aí uma maior maturidade, uma discussão do ensino religioso
agora a partir aí de uma certa dignidade enquanto área de conhecimento, né? E aí as duas grandes normativas que marcam isso é a própria LDB, que vai considerar aí o ensino religioso como uma das 10 áreas de conhecimento, mas assegurando, obviamente, a diversidade cultural religiosa no Brasil e impedindo o proselitismo. Em 95, nós temos aí a criação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, que acaba se tornando, né, um instrumento para essa discussão mais acadêmica a respeito, né, da área, né? E, finalmente, e é um pouco a discussão que eu gostaria de travar aqui com vocês, né, foi a tão controversa decisão, né, esse pedido aí de confessionalidade do ensino religioso nos espaços públicos, né? Então, em 2010, né, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, dizendo que essa confessionalidade feria, né, a laicidade do Estado, ok? E isso, finalmente, vai ser aí objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, numa decisão muito apertada, né, foram aí 6 votos favoráveis à confessionalidade, né? Então, aí 6 ministros entenderam que a confessionalidade do ensino religioso nos espaços públicos não feria a laicidade do Estado, né? E 5 votos que foram contrários, portanto, atendendo aí a ação de inconstitucionalidade, né? E gostaria de finalizar aqui a minha apresentação, né, com o voto do ministro Barroso, né, em que ele declara que o ensino religioso convencional viola a laicidade do Estado porque identifica o Estado a uma e única expressão religiosa, né? Identifica o Estado, a Igreja, o que seria contrário à própria Constituição. Dizia ele que uma religião não pode pretender apropriar-se do espaço público para não propagar a sua fé, para propagar a sua fé. Isso seria uma recaída no velho patrimonialismo brasileiro de apropriação privada do espaço público. E, finalmente, o voto de Minerva, que garantiu, então, aí a vitória, né, foi da ministra Carmen Lúcia, em que ela atestava que a laicidade do Estado brasileiro não impediria o reconhecimento de que a liberdade religiosa impôs deveres ao Estado, uma das quais a oferta do ensino religioso, com a facultatividade de opção por ele. E não, dizia a ministra, né, que ela não via submissão do Estado à submissão da religião na letra, na norma, e que a pluralidade de crenças, a tolerância, que é o princípio da Constituição Federal, combinava-se com os dispositivos aqui, né, atacados. Pode-se ter conteúdo confessional em matérias não obrigatórias nas escolas, né? E aí, então, a minha leitura sobre esse impasse, olhando um pouco a história, né, da relação entre educação e religião no Brasil, e o objeto da minha tese, que é tentar desenhar um ensino religioso que caminha para o ensino laico, né? Acreditamos que a confessionalidade atinge, sim, a laicidade do Estado, sobretudo do ponto de vista da prática docente,
e da nossa realidade educacional brasileira. O espaço reservado, né, às religiões minoritárias, por exemplo, nunca foi, nunca será, né, o mesmo espaço usufruído pelas denominações aí hegemônicas. Ok? Então, um pouco aí esse sobrevoo que eu faço nesse meu texto. Obrigado. Ok, 20 minutos, hein? Fala para danar. Deus. Vamos lá, Felipe. Felipe, depois o... Pessoal, eu vou pedir desculpa, porque eu estou tentando fazer a sincronia entre a câmera e o microfone e não está dando certo. Então, Aí, por isso que eu caí aqui e consegui voltar. Então, eu vou ficar com a câmera fechada, tá bom? Porque eu não estou conseguindo fazer com os dois. Então, eu quero desejar boa tarde novamente, Soraya, Larissa, a Mauri, Tiago, um prazer em reencontrá-lo, né? Depois de um bom tempinho aí, acho que já são quase 10 anos, né? Depois de nós termos sido aí contemporâneos no mestrado em Ciência da Religião, sob orientação do professor Mauri, é um prazer encontrá-lo e prazer conhecê-lo, César. Quando você falou, César, sobre a questão da possibilidade de trabalhar com o imaginário dos professores que atuaram no curso de formação de professores, né? Se não me engano, eu me senti contemplado enquanto aquele que passou por essa formação. E é interessante porque eu fiz o curso de pedagogia, né, minha segunda formação, minha segunda graduação, e lá nós tivemos a possibilidade de escolher dentro do escopo da graduação a escolha de um aprofundamento, né? Então já tinha sido feita uma transição, porque inicialmente era o curso de pedagogia com ênfase em algo, e houve uma mudança, né, curricular que trouxe essa expressão aprofundamento, mas ainda dentro da carga horária do curso, né? Então, ali aproximadamente a partir do 5º período, nós tínhamos que escolher entre as ofertas que tínhamos no momento, que era necessidades educacionais especiais, educação infantil ou ensino religioso, e no caso, na época, eu fiz a escolha pelo ensino religioso, e novamente teve uma transformação no curso, né, que hoje você tem, então, a conclusão do curso, né, que hoje ainda permanece com os 8 períodos, e esse aprofundamento que antes era incorporado dentro da carga horária obrigatória, agora é feita, o aprofundamento é feito no 9º período, né, então, como esse apêndice, a formação inicial. Isso daí não sei bem o motivo que levou a PUC, mas eu compartilho, por exemplo, enquanto aluno egresso do curso, eu tive problema, né, de assumir um cargo público, porque eles não reconheciam minha formação enquanto pedagogo, justificando que o fato de eu ter feito o aprofundamento em ensino religioso, a minha habilitação única era para atuar enquanto professor de ensino religioso. Então, as demais funções que eu poderia assumir enquanto pedagogo foi questionado. Eu tive que questionar a PUC, que emitiu um documento atestando, né, que a minha formação estava de acordo com a resolução, uma das últimas ali da época que teve, para as diretrizes curriculares nacionais, que estava, para mim, todas as habilitações previstas ali estavam garantidas, né? Então, acho que isso aí aconteceu com vários colegas, né? Então, por exemplo, se você não tivesse feito o aprofundamento na educação infantil, eu tive colegas que quase não conseguiram assumir o cargo na prefeitura enquanto professores da educação infantil, porque estavam sendo questionados justamente isso, porque não tinham aprofundamento em educação infantil, né? Então, isso daí é interessante, e espero aí ter o resultado da sua pesquisa, porque nisso daí a gente vai entender um pouco também dos professores que participaram do nosso processo. Então, aqui já falei um pouquinho, né, sobre essa minha formação, fiz o mestrado em Ciência da Religião na PUC Minas, e depois segui na área da educação, fazendo esse retorno à minha formação inicial na Federal, onde eu trabalhei especificamente a educação profissional, que é hoje é o meu objeto de trabalho, né? Hoje eu sou supervisor pedagógico numa escola de educação e arte que tem aqui na Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. Então, eu acabo ficando bem atrelado a essa questão
da educação e arte, contudo, já tive minha experiência enquanto professor de ensino religioso numa escola confessional, e depois, enquanto professor da rede estadual de Minas Gerais, e também numa escola militar, que foi o Colégio Tiradentes. Então, acho que ali eu tive a possibilidade de contemplar um pouco do exercício da atuação do professor de ensino religioso anterior da transformação que nós tivemos a partir da BNCC. Né? Então, eu fiz essa localização a partir da minha experiência profissional enquanto professor de ensino religioso, porque é o tema que eu estou abordando nessa comunicação. Eu destaco que a minha proposta é fazer uma releitura a partir daquilo que eu pesquisei no mestrado, né? Então, porque no mestrado o tema era justamente o título, né? Que era essa discussão do ensino religioso, buscando a identificação da área do conhecimento nessa fronteira entre as ciências da religião e a educação. E aí eu falo que, na época, eu defendi em 2014, eu destaquei bastante aquilo que eu falaria como os problemas da área, né, que é uma ausência de profissionais licenciados para ministrar a disciplina de ensino religioso e a falta de uma política... que é resultado de uma falta de uma política específica relacionada à formação e profissionalização do professor, e uma indefinição acerca dos fundamentos epistemológicos e pedagógicos do ensino religioso. Né? Então, foi algumas identificações, marcas que eu coloquei como fruto do resultado do meu trabalho, e que nessa comunicação eu estou propondo uma releitura a partir desse momento que nós estamos. Né? Temos, então, em 2017, a Base Nacional Comum Curricular, diferente daquilo que foi o PCM, os parâmetros curriculares que não contemplaram o ensino religioso. Nós tínhamos ali um documento que foi produzido pelo FONAPER, mas que não era oficial, apesar de ser usado tanto na construção de currículos, quanto nos estudos e análises sobre o ensino religioso, mas não era um documento oficial quanto os outros parâmetros. E hoje nós temos a Base Nacional contemplando o ensino religioso, e em seguida, né, isso em 17, em 18, nós tivemos, então, a Resolução 5 de 2018, trazendo as diretrizes curriculares nacionais da licenciatura em Ciências da Religião. Seu som foi embora, Felipe. Está desligado seu microfone. Gente, desculpa, com criança em casa, eu tive que saber o porquê da batida na porta. Desculpa. Esses são uma das marcas desse trabalho virtual que nós temos, né? Então, perdi onde eu estava. Então, eu estava demarcando isso, né? Esse momento que nós estamos, lembrei aqui da base, depois das diretrizes, e verificar o que então nós tivemos de avanço no ensino religioso quanto a isso. Porque um dos itens que eu vi muito presente, sobretudo na mesa 1, que aconteceu ontem, é que nós estamos ainda diante de um problema que nós podemos falar que é um problema pedagógico, né? Porque a resolução, por exemplo, estabelecendo a base epistemológica do ensino religioso, a ciência da religião, que está posta agora tanto na Base Nacional Comum Curricular, como na diretriz que define que a licenciatura em Ciências da Religião é aquela licenciatura, aquele curso que vai formar o professor habilitado para ministrar o ensino religioso na educação básica. Então, ali nós temos uma base já estabelecida. Contudo, se nós formos no inciso 2º do artigo 3º, nós temos lá a identificação disso que eu estava apontando, que eu apontei na minha dissertação, que é essa disciplina que fica nessa fronteira, né? Porque nós temos lá presente nas unidades temáticas e nos objetos de conhecimento que estão definidos na Base Nacional Comum Curricular, aquilo que nós entendemos que é fruto da ciência da religião, né? O estudo sobre imanência, transcendência, rito, mito, espaço, território sagrado, doutrinas e ideias da mortalidade. Contudo, quando a gente vai para a perspectiva do trabalho com os valores ético-morais, valorização da diferença, diversidade, reconhecimento do ser integral, isso são todos fundamentos que vêm da área da educação. Então, eu vejo, né, que na minha formação, por exemplo, que é a pedagogia com ênfase, com aprofundamento em ensino religioso, eu já tenho ali estabelecido essa fronteira e essa busca
dessa transdisciplinaridade que é o que eu abordei na dissertação. Só que quando a gente vai para a prática, né, porque nós temos a resolução de 2018, que estabeleceu 8 anos para que a obrigatoriedade fosse estabelecida, então a partir de 2026, que a licenciatura em Ciência e Religião se torna obrigatória, contudo, nós temos os profissionais como eu, que não venho dessa formação inicial e que tenho a garantia, por exemplo, aqui em Minas Gerais, de exercer a docência em ensino religioso, né? Então, nós estamos realmente diante de um problema pedagógico que ainda persiste, porque a gente precisa ir até o lugar que é onde tudo acontece para nós entendermos. E aí, encerro minha fala, por exemplo, para contar para vocês a minha experiência, que aí eu falo justamente isso, nós temos avanços, sim, importantíssimos quando nós temos, isso quando eu falei em 2014, que nós não tínhamos sobre perspectiva de políticas de formação de professor, que nós não tínhamos uma identificação de uma base epistemológica clara, então hoje nós temos, isso é um avanço legal muito importante. Agora precisamos acompanhar como que vai ser a implementação prática disso, desde o processo de formação, mas também no processo de atuação desse professor, e se ele vai conseguir realmente fazer a transposição didática que se espera no processo de atuação em sala de aula, porque a minha última experiência, que foi enquanto professor no Colégio Tiradentes, lógico, eu estava antes da Base Nacional Comum Curricular e enfrentando ali uma questão institucional, porque teve uma renovação, isso no ano de 2016, muito grande em todas as escolas do Estado, que nós tivemos aqui a queda daquilo que nós conhecemos como a Lei 100, e aí teve uma renovação muito grande dos professores, então todo mundo ali conhecendo ainda o espaço, e no caso do ensino religioso, nós estávamos diante de um material que tratava sobre empreendedorismo, esse seria o centro do conteúdo principal da aula de ensino religioso, e tendo colegas falando, por exemplo, que isso estava totalmente conectado com o ensino religioso, porque se nós percebemos, por exemplo, nas religiões neopentecostais, nós temos ali os grandes empreendedores com um enriquecimento enorme, então que, portanto, era claro que esse conteúdo teria que ser realmente aquilo que eu iria trabalhar numa coleção de 9 livros, né, contemplando desde o primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental, com esse eixo do empreendedorismo. Então, isso daí eu vejo realmente que nós estamos diante desse desafio, que é muito importante ser encarado, e espero que a gente continue aqui dialogando. Obrigado, gente. Ok. Tiago, vamos lá, Tiago, depois a gente abre um debate com todas essas questões. Tiago. Boa tarde a todos, todas. Felipe, um prazer te rever depois de tanto tempo. Eu tinha visto o nome lá e eu falei assim, eu acho que é o Felipe do mestrado, depois de uma década nos reencontrando, né? Muito bom, muito obrigado né, pelo aceite da comunicação, é um prazer estar falando aqui. Sou Tiago, tenho formação em filosofia, depois eu fiz um mestrado em ciências da religião. No mestrado em ciências da religião eu estudei judaísmo, a lei oral judaica, e que deu caminho para um doutorado em educação, onde no doutorado em educação eu estudei a importância de uma escola judaica na preservação da identidade do povo judeu em Belo Horizonte. A gente tem uma escola judaica aqui, e tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado eu tive o prazer, a honra, a felicidade de ter sido orientado pelo Amaury, né? Então, fui muito feliz com isso, e o que eu vou apresentar aqui hoje é a comunicação que dei nome de Escolas Judaicas, a importância de uma educação escolar formal na preservação do judaísmo, fruto dessa tese de doutorado, que foi defendida no passado, né? Trata-se de uma parte, né, do segundo capítulo, basicamente, da tese. A tese a gente dividiu primeiro falando um pouco sobre a identidade judaica, né? Mostrando que não dá para falar de uma única identidade, mas sempre, quando se fala de judaísmo, é importante lembrar que a gente está falando de identidades, né, que muitas das vezes se expressam de formas extremamente múltiplas, às vezes, né, com certas rivalidades, né, alguns considerando judeus e outros não considerando, isso dentro da mesma comunidade. Então, a gente trouxe a questão da identidade como um problema, né, a tentar ser pelo menos entendido melhor. Isso já tinha sido detectado lá na dissertação de mestrado, onde ali a gente fez um recorte, né, de um conceito de identidade judaica, mas na tese a gente esmiuçou um pouco mais esse conceito,
tentamos tratar ele como religião, como noção de povo, como noção de etnia e uma identidade coletiva, que talvez é o que melhor, né, conceitua a identidade judaica, pelo menos para a comunidade que a gente tratava, que era aqui a Belo Horizontina, né, e isso foi até algo interessante, que eu gosto sempre de demarcar, porque, popularmente falando, quando a gente fala de judaísmo, a única coisa que normalmente vem à cabeça é religião, né, e não necessariamente ser judeu é seguir a religião judaica, né, existem judeus ateus, né, que a gente percebeu com a pesquisa e tudo mais, então é importante entender essa identidade, e aí num segundo momento a gente foi tratar da questão da educação judaica como um veículo, como um mecanismo de manutenção dessa identidade, ou dessas identidades, né, que percebemos até que essa educação ela contribuiu para essas, né, multifacetas de identidades judaicas existentes no mundo, e depois focando na questão escolar, e num capítulo final a gente estudou, através de formulários, entrevistas, a Escola Teodor Reza aqui de Belo Horizonte. Então, o foco de hoje é, pelo menos, apontar, né, vou falar de linhas gerais, depois a gente discute um pouco melhor, né, como que se faz necessário uma escola judaica, ou pelo menos na nossa percepção, se faz necessário a existência de uma escola judaica para a preservação da identidade e, inclusive, preservação do próprio judaísmo. Eu não vou ler toda a comunicação que eu elaborei aqui por causa do nosso tempo, mas eu vou fazer umas leituras e alguns comentários, né, mas eu comecei dizendo, né, que, pegando lá da Apologia de Sócrates de Platão, né, já que, né, a minha casa é mais a filosofia, eu comecei dizendo, a direção na qual a educação inicia um homem irá determinar sua visão futura. E aí, se a gente pensar o judaísmo, né, que iniciou sua trajetória no mundo há mais de 2 milênios, ainda hoje é uma das religiões monoteístas mais importantes do mundo, né, e se a gente pegar esse cenário, né, geopolítico que a gente está vivendo agora, eu fiquei pensando, né, não, nem sei se é bom, né, falar de judaísmo agora ou não, né, num cenário tão complexo, né, mas acho que é importante trazer, né, isso à pauta também. Inclusive, eu vou fazer uma pausa, não para levar a discussão, mas quando o César fala, né, da questão da educação como uma ferramenta política, eu fiquei pensando muito nisso, como que hoje nas redes sociais nossas, no Brasil, está cheio de pessoas com bandeirinha de Israel, defendendo o que está acontecendo, sem nem ter estudado geopolítica, sem saber do que se trata isso, sem saber definir o que é judaísmo, né? Então, se a gente fizer uma leitura analógica da frase de Platão, nós percebemos que a persistência do judaísmo se dá com grande influência na educação. Isso quer dizer que esses judeus, desde seus primórdios, conseguiram dar uma boa direção educacional para o seu povo, o que fez sobreviver em meio a tantas adversidades que vivenciaram, e cada passo dado em direção ao futuro ao longo de sua história. Analisar e compreender o processo de desenvolvimento educacional judaico não é uma tarefa muito simples, dado que as primeiras características da educação judaica se dá junto com a criação da própria religião judaica, antes de termos modelos pedagógicos, estruturas educacionais definidas, né? Além disso, é importante a gente perceber que as nossas fontes são muito baseadas em fontes religiosas, está na Torá, está na Mishnah, então, quando a gente vai tratar isso numa perspectiva científica, a gente tem alguns problemas, né? E eu quis tratar, pegando lá o primeiro, inicialmente, o sentido etimológico da palavra educar, que pode ser significado como guiar para fora, levar para fora, conduzir para o lado externo. E aí, se a gente pensar a educação nesse sentido, atrelada à educação judaica, né, que foi um povo que precisou de ter contato com tantas outras culturas, passou por inúmeras diásporas, a educação passa a ter um significado muito importante dentro do judaísmo. O campo educacional ele é muito abrangente e ele envolve vários campos da vida de um indivíduo, físico e intelectual, além de ser formador de valores desse sujeito para relacionar com o outro e no meio ao qual está inserido. Paulo Freire nos diz que a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. Fala Freire, a educação se faz de forma efetiva quando consegue, com base na teoria, no estudo acerca dos conhecimentos, refletir seu conteúdo numa ação, agindo com ela sobre o mundo. Essa ação, advinda dos conhecimentos adquiridos, não deve ser feita de forma impensada, sem elaboração, uma reflexão teórica sobre ela, pois o conhecimento é um processo que implica ação-reflexão do homem sobre o mundo. É muito comum, quando a gente pensa em educação atualmente, lembrarmos imediatamente do lugar da escola, como se fosse quase o lugar exclusivo.
mas esse não é o único e talvez nem é o mais importante aonde a educação acontece. Se a gente pega como referência a perspectiva de Carlos Rodrigues Brandão, a educação está presente em muitos locais e a transferência de saberes ocorre nos mais diversos ambientes, nas mais diversas formas. Transmite-se conhecimentos de uma geração para outra, mesmo onde não existem modelos ou locais formais de centralização propícios ao ensino. Porém, mesmo a educação não dependendo única e exclusivamente do lugar da escola, né, e também de especialistas, educadores, esse é um processo comum no desenvolvimento das sociedades. Com a hierarquização nas estruturas sociais, houve uma necessidade de divisão do trabalho em funções especializadas, onde os indivíduos eram designados a exercerem os saberes específicos que dependiam também de uma educação particularizada. Esse processo é comum até hoje, e quando a gente observa desde as comunidades primitivas. Aí eu trago uma citação de Brandão, que ele fala: mesmo em algumas sociedades primitivas, quando o trabalho que produz os bens e quando o poder reproduz a ordem são divididos e começam a gerar hierarquias sociais, também o saber comum da tribo se divide, começa a se distribuir desigualmente e o poder passa a servir de uso político, de reforçar a diferença, no lugar de um saber anterior, que afirmava a comunidade. Então, é o começo de quando a sociedade separa e aos poucos opõe. O que faz o que se sabe, com o que se sabe, e o que se faz com o que se sabe. E aí a gente percebe que na questão judaica, essa função política, né, da educação, ela foi muito importante, em especial quando a gente percebe a preservação do judaísmo, foi necessária a existência de algumas escolas. Quando a gente pega, por exemplo, talvez o caso mais dramático que a gente tem na história, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, a gente, analisando as formações de guetos judaicos, na pesquisa nossa, a gente encontrou várias escolas clandestinas que iam se formando nessas comunidades judaicas, né, tendo um símbolo de resistência, um símbolo político de persistência, mas também de resistência da própria religião. Então, para a gente analisar a educação judaica, a gente não pode limitar o papel educacional a uma única perspectiva. É importante observar que a educação perpassa todas as esferas da vida do judeu, pois ele oferece não só conhecimentos práticos da vida, mas também restabelece regras para todos os campos da vivência humana. Cabe ressaltar que essas regras estabelecidas e norteadoras da educação judaica possuem sua origem na religião, sendo pautada por leis sagradas do judaísmo, tanto da lei escrita quanto da lei oral. Isso vai trazendo normas que determinam ações corretas e incorretas no âmbito público e privado, tratando, portanto, dos pilares da vida dentro dessa tradição religiosa. Além dessa educação ela ter o objetivo de preparar o indivíduo para a comunidade na sua integralidade, a gente percebe que a educação, e não só a judaica, ela é, por essência, um ato político. E essa postura política está sempre presente na educação judaica, quer seja na escolar, quer seja na informal. Isso pode ser evidenciado ao analisar o processo de desenvolvimento do judaísmo e, por consequência, da educação judaica, período no qual permanecem ideias que visam a libertação de seu povo das classes que os dominavam, perspectivas que podem ser vistas constantemente nas guerras e perseguições, no exílio, nas constantes diásporas, desde os tempos bíblicos até marcos mais recentes, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Nesses momentos conflituosos, a contribuição da educação foi essencial para a construção do indivíduo dentro do judaísmo, bem como para a própria sobrevivência da religião, da comunidade como um todo. Foi por meio da educação que, visando se libertar de forças opressoras e de sobreviver enquanto identidade, que o judaísmo conseguiu chegar vivo e expressivo em nosso tempo. Mesmo diante de outras realidades e novos desafios, o objetivo de perpetuar e manter viva a tradição judaica para as futuras gerações ainda é muito presente nos tempos atuais. Apesar de saber que as escolas judaicas não são as únicas responsáveis pela educação judaica, onde a gente destaca, e na pesquisa a gente viu que tem um destaque muito especial da família e do espaço religioso sinagoga, essa comunicação, e na nossa tese, né, a escola teve esse espaço em destaque. 5 minutos? Tá, vou tentar, vou correr. Eu sei cedo, desculpa. A educação, ela se expressa, então, de múltiplas formas dentro do judaísmo, né, no meio da educação familiar, da educação religiosa nas sinagogas, né, e existindo sempre uma valorização cultural do estudo e do debate dentro do judaísmo.
Então, isso é uma coisa muito interessante na educação judaica, inclusive na educação religiosa da sinagoga, muito diferente de algumas outras tradições judaicas, de outras tradições religiosas, onde as coisas são muito dogmáticas, certinhas, não abertas ao discurso, ao debate. No judaísmo é muito comum se discutir a própria religião, a própria lei. Então, quando a gente pega a lei oral, a gente vê um número infinito de discussões. Isso retrata bastante a importância da educação, né, dentro do judaísmo. Estou tentando resumir aqui. Um autor que vai mostrar a importância, né, dessa educação educação escolar, da educação para a perpetuidade do judaísmo, é o Jonathan Sacks, que fala: para os saduceus, a dimensão central da vida judaica foi o Estado e suas instituições. Para os essênios, foi a era messiânica, pois aparentemente eles viviam numa expectativa iminente de um apocalipse que abalaria os alicerces do mundo. Para os fariseus, foi a educação. A instituição-chave era a escola. A figura da autoridade era o erudito. Sua base da identidade judaica era o estudo individual e a observância da Torá. Nem os saduceus, nem os essênios sobreviveram. De sua memória, somente traços mais fragmentados permanecem. Houve um tempo em que ambos os grupos floresceram, e cada qual estava convencido de ter a chave para o futuro judaico. E aí a gente vê, né, que aqueles que preservaram a educação e a escola como o sinal de importância, de centralidade, foram os que sobreviveram. As comunidades, né, judaicas, principalmente as originadas das diásporas, sempre buscaram construir escolas judaicas, considerando o principal centro capaz de manter a tradição presente no seio comunitário. Então, a gente vai vendo, e aqui eu vou caminhar para o fim, tá? Vou deixar o texto um pouco de lado. Na pesquisa, a gente percebeu que as comunidades judaicas, em especial após a Segunda Guerra Mundial, onde houve um certo investimento mundial, né, houve financiamento, as primeiras coisas que elas buscaram fazer ao longo do mundo foi abrir escolas. Era basicamente abrir um cemitério, abrir uma escola. E assim começava uma comunidade judaica. E é importante, quando a gente fala dessa pluralidade, o César fala, né, do ensino laico, se a gente pega a LDB e tudo mais, a gente tem que, no meu caso, né, minha pesquisa mostra que, apesar de sermos laicos, é importante justamente para garantir a pluralidade, diversidade cultural, a gente ter a possibilidade de ter uma escola que, além, né, do conteúdo formal, tradicional, legal do país, a gente possa incluir, né, conteúdos, né, próprios de uma determinada comunidade, para ela poder, assim, se manter. O que, no caso do judaísmo, é extremamente importante, uma vez que a comunidade, normalmente, ela é bastante diminuta, né, diante da comunidade na qual ela está inserida. Desculpa a correria, desculpa exceder o tempo, mas vamos conversar um pouco. Isso. Obrigado pelas apresentações. Vamos pensar aí, nós temos 2 doutorandos aí conversando e 2 doutores aí, 4 doutores, que tem a Soraya ali e eu também, na apresentação, e aí vocês devem ter visto aí que elas estão todas correlacionadas, né? Primeiro porque a Larissa, quando ela traz a discussão da identidade, né, Larissa, não vai fugir da teoria geral da identidade e o momento que ela se dá dentro de uma perspectiva de ethos legal também, porque o que o Felipe traz aí é uma questão interessante para a gente poder pensar, né, Felipe? Que só pode lecionar nas séries iniciais quem tem uma formação na área de educação, que a legislação ela nos traz isso, quer dizer, se você abre uma licenciatura em ciência da religião, não é para séries iniciais, olha lá, a gente tem um problema aí, que é um problema do ethos legal, tá vendo? Quer dizer, isso eu acho que a gente tem que enfrentar isso de uma certa forma. E enfrentar no sentido de uma boa discussão em cima dessa problemática, porque ela vai afetar, aí, Larissa, o seu trabalho, porque você vai estar voltando uma discussão lá na questão da identidade das séries iniciais, tá vendo? Que você vai ter que estar formulando um pouco nessa perspectiva, e você vai ter que tratar, de uma certa forma, que é um problema do ethos legal. Quer dizer, eu tenho uma licenciatura, mas ela não me permite, tá vendo? Pegar as séries iniciais, que aí você tem uma outra formação com os professores das séries iniciais. Então, a gente tem um problema aí,
E a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Por outro lado, a gente tem aí uma questão, e aí o Tiago a gente pode até dialogar em cima aí, Larissa, porque o Tiago trabalhou com a identidade, uma teoria geral sobre identidade, aí a gente pode conversar um pouco sobre isso, né, também. Né? E o caso do Felipe aí nessa casadinha aí, César, você pensa bem na questão da legislação, porque quando você pensa na legislação brasileira, no caso dessa relação educação e religião, a gente não pode fugir do século XIX, né? A gente tem duas questões aí que eu acho que a gente tem que pensar na sua tese, que é trazer para o campo da educação, por exemplo, dois métodos que se estruturaram aí dentro da história da educação, que é o método do Raço Studioro e depois do método Verney, né, que vai marcar justamente a tradição iluminista. E quando você pensa que isso chega no século XIX, a gente tem uma legislação que ela coloca no currículo uma disciplina de formação, século XIX, uma formação moral e tradição cristã. E aí permite, isso é curioso, porque você pega a legislação, está lá, e aí no ensino religioso libera para as outras religiões. Tá vendo? Você tem um dado ali que é do século XIX, depois nós vamos ver como é que a gente vai lidar com ele na sua tese, que eu acho que é interessante trazer esse, né? Porque a sua tese é lá na educação, né? Ver como é que a gente pensa um pouco nessas questões também. Né? Os comentários, a Larissa foi rapidíssima aí, Larissa, eu queria te perguntar qual que é a tese que você está propondo nessa tese, né? O que você quer provar com essa tese aí? Vamos conversar um pouco, aí a gente tem todos aqui mexendo com essa discussão aí, vamos ver se a gente te ajuda a pensar um pouco, né, e tal. O meu alinhamento da minha tese é a prática do ensino religioso no ensino fundamental. Uhum. Eu quero trabalhar de forma assim mesmo, trabalhar de forma concreta para as crianças, para os alunos, construir sua identidade, não só folhinhas, essas coisas, trazer também uma formação para os professores, porque atualmente quem atua como ensino religioso, ele não tem a formação do ensino religioso onde eu trabalho. Aqui em Marataízes e em Kennedy. Eles são formados em pedagogia, mas não tem nenhum aprofundamento em ensino religioso, e tem tipo, um curso de especialização e trabalho em ensino religioso. Em Kennedy, outro município que eu trabalho, o professor nem tem nenhum curso de especialização. Eles trabalham, formado em pedagogia, e lá a secretaria falou assim, você vai dar aula de ensino religioso, sem nenhum preparo. Aí eu queria também trazer isso para a escola, essa discussão, trazer uma formação para preparar os professores e de forma diferenciada para tratar o ensino religioso com os alunos. Essa é a linha. Tem coisa boa aí para você tratar, né, Soraya? Tem coisa interessante. Vamos pensar aí junto aí, gente, se a gente pensa uma coisa bacana, porque a secretaria não está errada, tá vendo? A secretaria segue a legislação, tá vendo? E a legislação permite a ela. E você pode tratar esse dado, que toda vez que a gente tem nos congressos, não só esse do Fonapero, ou outros, né? O da Sotera, às vezes aparece isso quando tem do ensino religioso, é essa questão, tá vendo? E as pessoas abordam en passant em cima delas. Você tem aí um dado interessante, você pode estar mostrando esse elemento, né? Esse dado, né? O que você acha aí, Soraya, César, Felipe, aí, vamos pensar aí no caso dela. Se tiver dúvida aí, Larissa, levanta, que tem mais 4 doutores aqui. Tá. E tem um doutorando ali que está mexendo também, então isso é bom, que uma conversa boa, né? Vai lá, Tiago. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, no seu tema, e eu não sei se vai passar por aí sua pesquisa, mas foi algo até que naquele último congresso, acho que foi esse mesmo congresso que a gente teve muita fala sobre, apesar da ideia não ser confessional, do país ser laico, a prática dentro da sala de aula, ela difere muito, e muitas das vezes a prática do professor do ensino religioso é muito centrado na sua denominação religiosa, no que ele faz, e que normalmente é essa perspectiva cristã,
né, católica ou, né, protestante, cada vez mais, né, protestante também, e eu acho que isso pode ser bastante interessante quando você pensar, né, nessa formação da identidade. Se a gente pensa que o ensino religioso, né, nos anos iniciais, a educação infantil, que é seu foco, ele deve formar para a alteridade, para a empatia, né, para o reconhecimento das diferenças, da pluralidade, né, se isso de fato acontece, né, quando você fala que a sua pesquisa ela vai ser uma análise mais concreta, não sei se você vai trabalhar com entrevista, formulário, análise de material didático que os professores utilizam, mas eu acho que tem uma chance, né, pegando esses relatos dessa época, não sei, tá, não estou julgando de forma preconceituosa agora, mas eu acho que tem uma grande possibilidade, né, dessa formação dessa identidade ser totalmente diferente do que deveria ser, se propor a ser, né, de preparar para a diferença, de se talvez não é o professor levando, né, a sua visão religiosa, numa das escolas que eu trabalho aqui em Contagem, ensino médio, né, a gente fez um trabalho sobre alguns tipos de comunidades, né, minoritárias, e aí na hora que eu levei a questão dos povos de terreiro, não vamos mexer com esse ponto, não, vamos mexer, preferiram mexer com quebradeiras de casa de babaçu, com seringueiros, do que falar de outras coisas, né, porque a escola tem um receio, tem um medo, em especial quando vai falar de religiões de matriz africana, né, então eu acho que um caminho talvez possível, né, para refletir sobre essa formação da identidade, se a informação que está se construindo nesse indivíduo, nessa criança, ela realmente tem a ver com esse propósito do ensino religioso, né, ou se ela está muito mais focada na identidade do professor. Não sei se me fiz claro, mas é algo que eu pensei aqui. Eu acho que existe muitas imposições da identidade do professor de ensino religioso dentro das escolas. Então, eu acho que talvez daria para fazer uma certa análise e talvez entrar num problema aí para, né, para se debater. Uhum. César, está com a mão levantada aí, César? Eu estava ouvindo aqui as apresentações, né, e a partir aí dessa inquietação que a Mauri nos traz sobre o texto da Larissa, né, eu fico olhando muito para a minha tese, né, porque não tem uma reunião nossa que a Mauri não fala, mas o que você quer provar com essa tese, né? E como eu trabalho um grupo de professores, né, e eu acredito, né, a minha hipótese é que essa formação ela consolida o ensino religioso laico, né, e é isso que eu quero poder provar, mas, ao mesmo tempo, eu penso que essa discussão do ensino religioso que se faz área de conhecimento, né, só se dá no âmbito da escola e não no âmbito da academia. Né? E por isso mesmo que eu acho que é muito frustrante quando a gente se depara com uma discussão legal, né, como a Larissa traz, né? Ela recebe uma formação na academia e ela é inviabilizada no espaço da escola. Então, né, um paradoxo aí que tem a ver um pouco também com o meu objeto, sobre a temática do imaginário, né, que pouco se modifica no período da formação. A gente pode dizer que ele vai se ampliando, né? Ele vai recebendo um escopo crítico, né? Mas quando adentra o espaço da prática docente, o interior da escola, né? Então, essa laicidade ainda precisa ser melhor compreendida. Né? Melhor compreendida porque existe um pressuposto que é a compreensão da própria diversidade dos alunos. Né?
que muitas das vezes a escola não dá conta, mas não sei, fiquei perturbado aí com essa. Soraya quer fazer algum... Felipe quer fazer algum comentário? É interessante, Lares, vão pensando um pouco, isso vai te ajudar na sua tese lá, como é que você vai lidar com isso, um conceito de identidade, você vai estar pensando, que autor que você vai estar dialogando, né? Vamos lá, Soraya, você comenta. Então, eu acho que todos os trabalhos, eles fazem a gente ficar pensando, e isso é, né, a marca, né, desse tipo de evento, né, a gente sair não com respostas, mas com, né, inquietações, né, eu acho que toda vez que a gente tem um congresso, toda vez que a gente traz uma comunicação, é muito legal quando, né, esses trabalhos fazem a gente pensar, significa que não é o mais do mesmo, né, que se fosse mais do mesmo, a gente só escutava, então pronto, né, colocava lá nas nossas caixinhas cognitivas e ok. E aí cada trabalho, né, eu acho que ele trouxe uma questão fundamental. Mas antes de falar de cada um, eu acho que a gente precisa lembrar que o ensino religioso ele tem uma especificidade diferente de outras áreas do conhecimento, porque o ensino religioso, querendo ou não, ele vai lidar com o passional. Né? Então, em algumas situações, vai marcar mesmo, né, essa questão da fé, ela não é algo que você simplesmente discute. Né? A fé, ela nos pega, né, de um modo geral. Na sala de aula, em algumas situações, né, no ensino superior, quando eu falava, nem era de ensino religioso, né, mas da filosofia e aí na mitologia grega, por exemplo, né, alguns ânimos se exaltavam, porque, né, é na carne, né, que a fé vai, de certa forma, lidar, e as pessoas têm esse apelo, né, emocional, e em vias, né, de tantas questões aí, radicalismos, né, em todos os sentidos, esse é um ponto aí para a gente pensar. E aí, né, os trabalhos me chamaram a atenção dentro disso, né, olha, nós temos um olhar sobre o ensino religioso, e aí a questão, né, da Larissa, quando ela fala, né, da ligação do ensino religioso e o afeto, a formação da infância, a gente retoma a consideração do homem como ser em construção, né, então, essa construção desse universo religioso, e aí quando, né, cada trabalho nos lembra, né, temos um conflito que é a formação do professor, né, do professor em geral, do professor do ensino religioso e a participação desse professor na escola, né, essa equação muitas vezes ela não fecha, porque vai acontecer também isso que a Larissa e todos nós em sala de aula, né, nas escolas já vivenciamos, né, quem lida com a dinâmica lá, né, da disciplina, né, teoricamente, né, qualquer pessoa, né, quando ela fala, não tem informação, ok, e aí com isso a gente tem, né, milhares de possibilidades, né, de intervenção e de reflexão, né, e de pensar isso, né, qual que é a identidade, eu acho que essa palavra, né, ela está presente em todos os trabalhos, qual que é a identidade do ensino religioso, qual que é a identidade do professor de ensino religioso, né, com todas as questões, né, com todas as diferenças, o ensino religioso, ele tem, né, independente do credo religioso, uma especificidade, é lidar com a alteridade. É impossível a gente pensar, e talvez, Larissa, esse também seja, né, um ponto para você discutir, né, e os outros que estão aí na discussão, não sei como que fica, né, o César talvez, mas como que a alteridade lida com a questão do afeto, né, como, ou o contrário, né, como que o afeto lida com a questão da alteridade. Então, quando você pensar a demarcação de identidade, talvez essa discussão também, né, ela permeie aí o seu universo de discussão. E aí, o que eu acho que a gente precisa lembrar, né? E por que esse tipo de oportunidade é importante? Porque essas demarcações, elas vão sendo construídas, né? E aí o aspecto da legislação, ele dificulta esse movimento, porque quem legisla não está, muitas vezes, na sala de aula e não compartilha dessa questão, né, de uma abordagem do ensino religioso como um elemento fundamental, né, no sentido de uma abertura ao diálogo, mas ensina,
né, ou pensa o ensino religioso como uma possibilidade de uma demarcação de poder, né, de um poder de imposição de modelo, de um poder de uma imposição, né, de uma visão de sagrado, e, né, a gente vai ficar, muitas vezes, né, nessa dúvida, né, que mais que dúvida, né, é talvez uma dificuldade, né, como que nós, né, profissionais da educação, lidamos com o ensino religioso sem o proselitismo, né, e sem essa demarcação favorável a um ou outro modelo, né, porque quando a gente fecha um modelo, a gente corre o risco de fechar, né, também uma abordagem desse sagrado. E aí quando o Tiago fala, né, da questão afro, a minha discussão no doutorado foi a Lei 10.639, ensino de filosofia, né, e aí é uma festa, né, porque nas escolas, né, eu trabalhei com os professores, eu trabalhei com material de filosofia, né, do Programa Nacional, né, e nada aparecia, né, e o que aparecia, né, era muito superficial. Por quê? Né, porque o aspecto religioso é um aspecto aí, né, que entra dentro do ethos legal e entra dentro dessas demarcações identitárias que as pessoas se recusam a outros olhares que não o cristão. E aí, como lidar? Né? E aí, quando o Tiago fala, olha, a gente precisa ter, né, a escola que faça, sim, né, as suas demarcações identitárias, né, dentro do seu universo religioso, porque senão, né, se a gente também fecha, não pode ter, né, quais são os riscos? Que as religiões minoritárias, elas simplesmente, né, sejam ainda mais esvaziadas, ainda mais desconsideradas. Então, eu acho que a gente precisa lidar com essa temática com muita categoria, e aí quando o Felipe chama a atenção, né, de como que a gente pode ser profissional do ensino religioso, né, com todos esses conflitos, né, da legislação, a prática, etc., mas como lidar com essa disciplina no sentido, né, de que ela possa contribuir para a formação de valores e de cidadania, né, porque eu acho que no final das contas é esse o apelo que cada um de nós traz, né, quando o César trabalha o ensino religioso ao longo das constituições, né, como que essa legislação, querendo ou não, ela vai validar ou impedir o exercício da cidadania, né? Quando o Felipe chama a atenção da formação desse profissional, como que esse profissional, né, ele vai ser também validado como cidadão, né, e vai lidar com esses aspectos. Então, a gente pode, né, aí eu falo muito também, né, a gente pode ficar aqui até semana que vem de noite, mas a gente não tem esse tempo, né? Mas lembrar isso, que todos os trabalhos, eu acho que isso ficou, assim, muito efetivo, né? Eles contribuem para essa indagação, né, sobre o ensino religioso, enquanto área do conhecimento, né, que busca uma identidade para si, né? E o próprio professor de ensino religioso também, né, que está em construção, né? É um pouco como professor de filosofia, né? Os que são professores de filosofia, a gente sabe disso, né? Não, o professor de filosofia, ele entra e ele sai do currículo como professor, né, validado, e isso vai afetar, né, a nossa forma de ser percebido, né? Quando fala assim, não, pode ser, né, alguém que está lá, né, não tem uma formação específica, pode dar aula de ensino religioso, mas não pode dar aula de matemática. Por que será? Né? Como que a gente trabalha esses aspectos, né, que parecem dizer pouco, mas, na verdade, eles vão fazer essa demarcação identitária, né? Então, é isso, né? A nossa tradição religiosa, ela diz sobre nós, ela diz sobre os nossos alunos. Eu acho que o grande desafio, né, na sala de aula é dar voz, né, de forma efetiva para todo mundo, porque senão a gente também não pode silenciar, né? A gente vive aí um fundamentalismo religioso, mas eu preciso discutir o neopentecostalismo em sala de aula, eu preciso dar voz para o meu aluno, que é neopentecostal, porque senão a gente também quer silenciar ele, né? Então, como que a gente lida o empreendedorismo que o Felipe colocou, né? O pastor ganha tanto, então vamos fazer, né, o ensino religioso, é disso que se discute. Então, veja, a gente também precisa lidar com mais firmeza, talvez, né, as nossas próprias demarcações. Mas isso é processo, né? E como todo processo, estamos em construção. E aí o desafio, né, ele está posto, e a gente vai
né, lidando com ele aí em todos os momentos, né, do nosso agir profissional. Mas, assim, gostei muito das falas, né, e acho que contribui muito, né, para as discussões. Felipe, quer fazer algum comentário, Felipe? Quero sim, Mauri. Quero compartilhar, né, a questão, por exemplo, que Larissa trouxe, do aspecto da formação e atuação do professor nos anos iniciais do ensino fundamental, porque, de certa forma, eu já tinha até apresentado e até feito um pouco na forma de uma denúncia, né, em 2013, no evento que aconteceu na UFJF, e o evento do próprio FONAPE, e 2013 foi um marco importante na Secretaria de Estado de Educação, porque houve uma mudança, de compreensão acerca de como que seria a atuação, então, desse professor de ensino religioso nos anos iniciais. Porque até então, e isso daí é uma prática recorrente também em algumas instituições confessionais, que o professor dos anos iniciais, que eles chamam de professor regente, normalmente também não lida com esse conteúdo nas escolas confessionais, né? É uma disciplina, assim como, por exemplo, a educação física, tida como uma disciplina, uma matéria especializada, né? Artes também, geralmente, nas instituições particulares, são definidas, então, não sobre a alçada do professor regente, que geralmente é esse professor com a formação em pedagogia, e nós temos, então, os professores licenciados em artes, ministrando educação física e ensino religioso, ou outra formação que, às vezes, nas instituições confessionais, são pessoas com a formação religiosa, né, para atuarem nisso daí. No Estado também, até 2013, nós tínhamos essa figura, só que a partir, então, de uma nova resolução na época, caía por terra, e aí o professor regente precisava assumir o conteúdo de ensino religioso e o conteúdo de educação física. Foi feita uma audiência, e nessa audiência nós tínhamos, né, representantes da secretaria, representantes do sindicato e representantes do Conselho Regional de Educação Física. O que eu demarquei no texto que eu apresentei foi que no ensino religioso não tinha ninguém para falar, para fazer a defesa. E aí o que foi conquistado, então, na época, que perante o que o Conselho Regional de Educação Física estava requisitando, que o professor regente não teria competência e habilidade para atuar, então eles conseguiram resgatar, e o ensino religioso, então, voltou à condição de ser um professor especialista e não regente. O ensino religioso, não. Né, ele permaneceu, então, como conteúdo a ser trabalhado pelo regente, e eu desenvolvo, então, essa discussão mostrando a questão de que aí eu peguei o currículo, né, de pedagogia de 3 instituições, que daqui o FMG, o ENG e PUC, destacando, por exemplo, que nos dois, nas instituições públicas, não tinha nenhuma referência acerca desse conteúdo, enquanto que na PUC nós temos, né, as disciplinas de cultura religiosa 1 e 2, mas que ainda é uma formação deficitária, porque ali nós estamos trabalhando, então, os fundamentos, por exemplo, da ciência da religião, que pode ser esse recorte nas disciplinas, mas nós não temos, por exemplo, que nós temos na formação pedagogia, metodologia do ensino da matemática, e que deveria, então, ter a metodologia do ensino religioso, né? Então, nesse sentido, já é algo tão recorrente, que precisa ser destacado, conversado, porque, como a Mauri colocou, a licenciatura em Ciência da Religião não resolve isso, né? E nós estamos lidando justamente num período muito importante na formação, sobretudo para a abertura às outras religiões, que é tão importante nesse movimento do fundamentalismo, porque as instituições outras de formação a longo prazo, como a família e a própria religião, a própria igreja, eles vão formar os seus seguidores, né? Então, é natural que ali o fundamentalismo seja muito presente, e na escola é justamente o ambiente onde nós teríamos a possibilidade de diálogo. Então, ter a garantia de que isso aconteça nos anos iniciais é muito importante na constituição da identidade das crianças. Só esse destaque. Obrigado, gente. Mais algum comentário? Tem ao lado aí aquele nosso livro, viu, Lari? Se você quiser dar uma olhada nele, esse livro tem uma parte lá, foi o César, né, César, que você escreveu junto com Regina, não foi? César. Regina e Paulo Agostinho. Isso, tem esse livro aí, o Tiago escreveu sobre a questão da alteridade,
Soraya escreveu sobre tradições afro. Esse livro ele é interessante, que ele é o mais recente aí nessa área, e tem uma parte que está discutindo sobre a BNCC. E aí ele é interessante porque ele está em e-book, né? A gente não transformou ele em livro, agora estão querendo transformar num livro comum, eu prefiro livro, sabe? Mas ele é interessante porque ele faz uma questão interessante para você pensar um pouco sobre essa relação, porque vai ter aquela velha discussão, né? Quer dizer, porque a ciência da religião, ela acopla o ensino religioso já no finalzinho ali de 2000, tá vendo? Quer dizer, há um dado interessante, a gente mexe com o ensino religioso desde 90, que eu mexo com isso, já dei aula antes dessa área. E um dado vai ficando esse hiato, né? E aí teve uma questão que eu chamei a atenção agora nesse último da Amptec, que é esse dado, que você fala que tem que dar uma mudada, mas a configuração epistêmica não mudou, né? Quer dizer, então acho que entender um pouco essa questão vai ser interessante para você, que você já vem da pedagogia, também já tem um mestrado na área de educação, e aí, fazendo essa ponte, soma mais, sabe, assim, traz uma discussão mais potente para a gente, sabe, assim, isso é bacana, porque essa questão nós vamos ter que enfrentar aí daqui para frente, né, com certeza, mas vai ser muito bacana. Tem alguém que quer mais alguma discussão? Larissa quer falar alguma coisa? Quiser tiver alguma dúvida, Larissa, assim, nós estamos aqui para discutir, né? Esses colocamentos de vocês é muito interessante para me trazer para a minha dissertação, as colocações de vocês, eu vou levar. E também uma coisa que eu achei, assim, que me deixou muito chocada, foi uma funcionária de uma escola que eu trabalho, fala bem assim, se eu pudesse, eu falava com todos os alunos que a matéria de ensino religioso, eles não precisavam assistir, porque não é importante, porque tem professores que desviam eles do caminho certo e colocam outras religiões contrárias. Aí eu falei assim, não, ensino religioso é muito importante, porque está trabalhando a diversidade e trabalha também principalmente valores. Então, é uma visão do ensino religioso que eles têm distorcido, tipo assim, que é uma disciplina que não é importante estar na escola, né? Que eu entendi dessa forma, isso me deixou, assim, muito chocada, triste, porque é uma matéria tão importante para a formação dos alunos, né? Com certeza. Ok, gente, mais algum comentário? Desculpa, eu caí aqui, eu fui. Devia dizer que é um prazer, que eu estou com 3 ex-doutorandos meus aí, né? 3 doutores aí, a Soraya, o Felipe e o Thiago, e um doutorando ali. Bom, tá na hora de sair de cena, né? Tá lá da hora, né? Então, gente, tem mais alguma coisa, Soraya? Se não tiver, se alguém tiver mais algum comentário, para a gente estar fechando, né, esse nosso GT, lembrando que esse GT, ele já tem um bom tempo, né, esse livro surgiu esse de 2022 aí, a partir do GT que nós montamos lá no Espírito Santo, viu, Larissa? Foi na época que estava junto com a Sônia Missaja, que é da UFES aí, e aí nós percebemos que há um hiato na questão da formação de valor, porque o último livro ainda era aquele meu de 2001. E aí nós resolvemos dar uma trabalhada em outros aspectos para poder discutir novamente a formação de valores. Então esse GT aí eu não queria apresentar esse ano, não, mas a Gisele não tem que apresentar, porque, na verdade, ele é fruto desse trabalho aí, desses congressos que a gente tem aí, e é a área que a gente tem trabalhado há muito tempo, né? O Paulo Agostinho agora montou a Associação Mineira aí junto com o pessoal de Minas Gerais, do ensino religioso, né? E a gente está tentando ver se dá uma retomada na formação. E essa demanda é das prefeituras também, né? Isso aqui, principalmente em Minas Gerais, para poder abrir os concursos da área, né? Concurso da área. E aí o concurso da área, olha a questão, ele vem com um adendo, né? Porque aí aquele chama atenção nesse gargalo da legislação, olha aí. Tá vendo? Quer dizer, você tem uma legislação, porque ela acopla uma parte da formação de professores, da docência de professores.
Tá vendo? Agora, as SES iniciais, ela fica ainda nesse limbo, fica à deriva, tá vendo? Quando a gente está falando, e é uma área importantíssima lá, a BNCC chama atenção para isso lá, só que não é o suficiente. Eu já havia chamado a atenção disso lá em Curitiba, quando teve o congresso do FONAPE, em Curitiba, né? E aí, novamente, a gente continua, coitado, para sair, saindo aí da resolução, né, de 2018, né, isso que está tendo a validade de 2015, a gente está esperando, né, porque não vai ser nem a antiga, né, nem nessa outra que saiu, mas tem que ver o que para acoplar a formação de professor no sentido mais geral. Então, a gente está aí dentro de um ethos legal e esbarra dentro de um ethos também moral e ético, né, que é a área que a gente tem trabalhado há muito tempo. Eu queria agradecer, né, a inscrição de vocês, né, tinha mais dois que um não pôde fazer e o outro não tinha jeito de estar nesse grupo, tá bom, gente? Foi um prazer, né, reencontrá-los e tudo de bom para nós aí, né? Soraya. Não, agradecer mesmo, né? Eu acho que toda vez que a gente tem, né, essas reflexões, né, isso nos ajuda a lidar, né, com essas inquietações, né? E aí a gente consegue perceber que a gente não está sozinho, e é bom a gente se entender que a gente não está sozinho, né? Porque aí a gente se sente mais fortalecido, inclusive, para continuar discutindo, para continuar estudando, né? Porque quando a gente pensa, não, esse tema só eu estou pensando, né? Aí a gente desanima. Então, né, que bom, né, que cada um, né, trouxe essa comunicação para a gente pensar, para a gente refletir, né, e perceber que a gente estamos juntos nessas problemáticas todas, né, isso é muito, nos fortalece, né, enquanto desejo mesmo, né, de fazer aí uma reflexão, né, e quem sabe, né, a gente consegue mudar e fazer essas denúncias todas, né, como o Felipe colocou, né, para a gente não simplesmente dizer, não, a gente faz isso depois, não, né, a gente tem que estar na linha de frente, isso é importante. Então, agradecer mesmo, né, a cada um pelas contribuições, né, para perceber que a gente não está sozinho nesse movimento aí, né, de indagação e inquietação em relação ao ensino religioso, às suas demarcações, enfim, né, essas questões todas. Obrigada, pessoal. Valeu. Vale, assina a lista aí, viu, gente? Essa lista aí é burocracia. Okay. Um abraço para vocês, gente. Beijo, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau. Abraço, Thiago. Abraço, César. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Ok, gente. Até mais. Obrigadão, Mari. Obrigado, Soraya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, Soraya. Até amanhã. Muito bem. Até amanhã. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.